Alô, amigos, nós vamos falar hoje sobre premonição. E se o golpe já houve? Vocês se lembram de que a palavra premonição foi utilizada faz algumas semanas ou alguns dias pelo presidente ao dizer ao Milton Ribeiro, o antigo ministro da Educação, de que ele tinha uma premonição. A premonição, no caso, era para avisá-lo de que seria preso. Eu vou utilizar essa mesma palavra para falar de uma coisa relacionada com golpe. Todo mundo fala que vai haver um golpe, mas eu tenho a premonição, eu tenho a impressão de que o golpe já houve. O golpe já houve. Foi lendo a última entrevista ao Estadão do Flávio Bolsonaro, o mesmo que comemorou seus 38 anos com um revólver de classe, a representação de um Colt 38 em cima do bolo, justamente no dia seguinte ao assassinato a tiros de Marcelo Arruda por um bolsonarista que invadiu sua residência também no dia do aniversário de Marcelo Arruda. Foi lendo a entrevista do primogênito de Bolsonaro, seu futuro sucessor em 2026, que me caíram as escamas dos olhos, como contaria o evangelista Mateus, se vivesse agora por aqui. Tenho sido ou fui mesmo o precursor ao detalhar com detalhes como será o golpe de Bolsonaro em outubro. Mas dei bobeira. O Arthur Lira, o próprio Bolsonaro, o Silas Malafaia, o homem da Bíblia, e seus acólitos, todos deveriam ter rido de mim se me lessem. Se você concorda com o teor dos vídeos que temos colocados aqui, está na hora de se inscrever nesse canal. Por uma razão, seu apoio nos dá força para prosseguirmos. Esse canal não pede ajuda financeira, é gratuito e não faz coleta na bandeja, como nas igrejas. Nossa posição tem sido clara neste quase um ano de vídeos respeito aos direitos humanos, contra a compra e uso de armas, pela manutenção do Estado laico e para nos livrarmos logo nas eleições desse presidente pernicioso. Mas por que Arthur Lira, o próprio Bolsonaro, o Silas Malafaia e seus acólitos, todos teriam rido de mim se me lessem? Por quê? Por quê? Ora, porque o chamado golpe, que todo mundo fala, vai haver um golpe, vai haver um golpe. Porque esse golpe já houve. Sem barulho, sem prisões, sem tropas nas ruas, sem se tocar ou ouvir o do Ipiranga, sem alarde, sem manchetes nos jornais, sem manchete no UOL, na Globo ou na Jovem Pan. Com um jeito, sem forçar, sem grito, sem sangue, numa boa, já houve o golpe. Mas em que dia foi o golpe? Ou vai ser como outro golpe lá de 64, que não se sabia se era no 31 de março ou no 1º de abril? O golpe já houve. Não se sabe a data, mas já houve. Querem uma prova? Vejam. O presidente Bolsonaro recupera aquela época de compra de votos no interior do Brasil. Os votos eram comprados. E a institucionaliza. Agora se pode comprar votos com autorização do parlamento. Um bolsonarista entra na festa de um petista e o mata a tiros.
E o presidente sequer envia condolências à viúva, mas chama a vítima, Marcelo Arruda, de o cara. O cara. E o cara é o culpado por ter sido assassinado. Basta-se ler os comentários para se ver como seus autores se sentem enojados pela atual situação política no Brasil. Bolsonaro recebeu 42 bilhões de reais para comprar os votos dos mais pobres, às vésperas das eleições, coisa proibida pela Constituição. Vocês se lembram, vocês não, mas seus pais, seus avós, deveriam contar para vocês que o presidente, o ditador Getúlio Vargas, dizia: a lei, ora a lei, ora a lei. A Constituição, deve dizer o Bolsonaro, ora a Constituição. O ministro das Forças Armadas disse que o Exército vai controlar as eleições, quando essa não é sua função. E ninguém pia. Não há manifestações, não há protestos. Por quê? Por quê? Porque o golpe já houve e nós estamos aqui de bobeira. E vocês também, que não sabiam. Não houve uma data especial, não vai haver a necessidade de se comemorar dia tal, o Bolsonaro deu o golpe. Podemos categorizá-lo como um golpe progressivo. Ou, alguma coisa pior que isso, um golpe quase consentido. Isso me faz lembrar um poema atribuído erroneamente a Mayakovsky, mas na verdade composto por um poeta brasileiro, Eduardo Alves da Costa, em 1968, era um poema contra a ditadura militar. E o que diz o poema do Eduardo Alves da Costa? Talvez valha a pena lembrar. O poema conta que diante da nossa falta de reação, diante das primeiras agressões feitas, os inimigos invadem nossa casa e nos deixam sem voz. E ao fim, não podemos nem mais gritar, e nem reagir, e nem proteger, porque não temos mais voz. É isso, o Brasil de hoje. Devagarinho, Bolsonaro está nos tirando tudo. Bolsonaro começou negando a importância do coronavírus, vocês se lembram. A seguir, negou a necessidade da vacina e ofereceu um paliativo à ineficaz cloroquina. Houve a tentativa frustrada de se provocar um impeachment. Criou-se uma comissão parlamentar de inquérito, cujas conclusões foram ignoradas e agora já estão esquecidas. A seguir, cortes dos direitos sociais e trabalhistas, falta de políticas claras de geração de emprego e renda, fim de programas antes considerados prioritários, assim como o fim das estatais e privatizações. Já no começo do seu governo, começavam as queimadas, aumentando a cada ano o desmatamento da região amazônica. Mas um pouco ela fica careca. Paralela ao desmatamento vem a política consentida de extermínio dos indígenas e o descontrole da FUNAI, com o objetivo de facilitar a invasão das terras antes protegidas, favorecendo garimpeiros, contrabandistas, atividades de pesca e caças ilegais. O resultado foi o assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, considerados culpados, como o Marcelo Arruda, irresponsáveis pelo presidente Bolsonaro. O desmatamento intensivo e acelerado da floresta amazônica tem o objetivo de satisfazer os grupos agropecuários, produtores de cereais e de carne, principalmente para exportação. Carne para a China, nossa maior importadora, mais lucrativa,
sem levar em conta restrições ou proteções contra certos tipos de pesticidas prejudiciais ao consumo humano. E enquanto se exporta carne, não tem carne no Brasil porque ficou cara e o pessoal não come. Enquanto mudava a política de proteção aos indígenas, Bolsonaro destruía, por sua vez, a Fundação Palmares e, na sequência, deixava queimar a Cinemateca Nacional e liquidava a Agência Nacional do Cinema, a Ancine. Na verdade, apesar da aparente desorganização dos ataques, o governo leva a cabo um projeto bem estruturado de destruição gradativa do Brasil, em todos os seus setores de atividades, para implantar uma outra organização privatizada, talvez inspirada no sistema norte-americano. Sorrateiramente foram sendo mudados os nomes de escolas, hospitais, estradas e mesmo de navios que pudessem lembrar antigos benfeitores do país. Escancaradamente foram sendo mudadas as leis relativas à compra e posse de armas, não só com o objetivo de deixar os grupos norte-americanos fabricantes de armas mais ricos, como de ter à disposição civis armados e treinados em clubes de tiros prontos para garantir a permanência de Bolsonaro no poder em setembro ou em outubro. Mas o golpe já houve. Ao mesmo tempo, para garantir sua retaguarda, o governo Bolsonaro aumenta os salários dos policiais e militares e favorece a isenção de impostos para as igrejas e atividades por elas desenvolvidas. Eles são o sustentáculo, a base do apoio do Bolsonaro. De um lado, prepara o apoio armado, no caso de reação ao seu projeto de permanência no poder, porque o golpe já houve. E do outro, procura obter o apoio dos líderes religiosos que, com suas orações, manejam e conduzem a manada dos fiéis religiosos, evangélicos, na maioria, que aceitam tudo isso por viverem na ignorância, que é uma culpa nossa, porque não houve escolas suficientes para tirar o povo brasileiro da ignorância. Mas os evangélicos perceberam que isso é ótimo para se controlar o pensamento do povo. E dá-lhe Bíblia, e dá-lhe histórias de evangélicos, e dá-lhe Jesus para que apoiem o Bolsonaro. O maior escândalo no fim do atual mandato de Bolsonaro é a emenda constitucional, que nós falamos lá no começo, que a pretexto de um auxílio de emergência. Emergência era no começo do coronavírus, não houve emergência. Agora, que não tem nada, eles decretaram que é um clima de emergência, de calamidade. E descaradamente votaram 42 bilhões de reais para a compra de votos dos eleitores mais pobres e menos informados. Entretanto, isso não significa um compromisso do presidente no sentido de respeitar o resultado das eleições. Porque mesmo com isso ele pode perder. Tudo isso não passa de uma cortina de fumaça para evitar uma derrota maior, pois como todas as entrevistas concedidas mostram, inclusive a de Flávio Bolsonaro com o Estadão, será sempre utilizado o argumento de que o voto eletrônico não é confiável. E como as eleições vão ser com voto eletrônico, ninguém precisa ser mago para prever. Elas não serão validadas pelo atual governo. Mas isso não é interessante, nem é necessário, porque o golpe já houve. A palavra pressentimento voltou à atualidade desde o telefonema de Bolsonaro ao seu ex-ministro Milton Ribeiro. Um pressentimento entre aspas, porque na verdade era um aviso real de busca e prisão. Assim, na verdade, meu pressentimento é de que Lula, Ciro e os outros estão se cansando à toa. O golpe já houve e será validado logo após a publicação dos resultados das eleições de 2 de outubro, que serão rapidamente anulados. E no caso de agitação nas ruas, reprimidos, com decretação
do estado de sítio. Vocês têm dúvida? O golpe já houve. Anotem aí. Como no poema No Caminho com Mayakovsky, nesta altura já é tarde demais para reagir. Agora não se trata mais de se fazer campanha para se ganhar as eleições. O que se deveria fazer, Lula, Ciro e os outros, seria de fazer campanha para se garantir o respeito ao resultado das eleições. A coisa é séria. Tenho meus pressentimentos também. Mas ainda é tempo, isso é verdade, mas ainda é tempo de se preparar à resistência. Não se esqueça de se inscrever nesse canal para que este canal continue mesmo com o golpe. E o que diz o poema No Caminho com Mayakovsky? A primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim. E não dissemos nada. Na segunda noite, já não se escondem, pisam nas flores, matam o nosso cão e não dissemos nada. Até que um dia, o mais frágil entre eles entra sozinho na nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo nosso medo, arranca-nos a voz na garganta e já não podemos dizer mais nada. O que foi que aconteceu com Marcelo Arruda? Entraram na festa dele e mataram. Talvez não arranquem só a nossa voz, arranquem a nossa cabeça. Até a próxima.